Olá pessoal, eu sou o professor Davi Marques e hoje nós vamos ver produtos notáveis. No caso, a gente está na parte 2, os outros casos. Bom, vamos lá. Na última aula a gente viu isso aqui, ó. Resumo 1. Era o resumo do que a gente precisava saber e dos casos mais importantes. Os dois primeiros eram desenvolvimento e os três últimos ali são produtos notáveis que a gente precisa sempre lembrar. Então vamos lá. Próximo caso agora é o produto de Steven. Olha só, o produto de Steven diz o seguinte: se a gente tiver uma multiplicação de uma expressão do tipo x mais a vezes x mais b, a gente vai ter um trinômio de x ao quadrado mais a soma de a mais b vezes x mais o produto de a vezes b. Vamos acompanhar isso aqui? Olha só, como que a gente tem certeza que vai dar aquilo? Como que a gente faria a multiplicação de x mais a vezes x mais b? Distributiva, correto? Termo a termo? Se a gente fizer isso, vai dar exatamente essa expressão aqui, ó. Se a gente só dá uma reorganizada, a gente vai perceber agora que os dois termos centrais eles estão sendo multiplicados por x. A vezes x e b vezes x. A gente pode colocar esse x em evidência, ok? Percebe que nessa última linha, se a gente multiplicar a vezes x e depois b vezes x, nós vamos ter exatamente a expressão de cima. Ou seja, eu só copiei de uma forma diferente. E essa forma diferente que eu copiei é exatamente o que a gente chama de produto de Steven, certo? Bom, ótimo. Esse é o caso que a gente tem. A multiplicante vai ter a soma acompanhando o x e o produto dos termos sozinhos. Vamos ver um exemplo que vai ficar bem mais fácil de entender. Olha só. Se eu tenho assim, ó, x mais 6 vezes x mais 2. Nesse caso aqui, 6 seria o nosso a e 2 seria o nosso b lá no caso geral. Bom, como é que ficaria então? Ó, vai ficar x ao quadrado mais o que acompanha o produto ali de x é a soma, 6 mais 2. Então fica no meio 6 mais 2 vezes x. E o termo independente, o último, vai ser o produto, 6 vezes 2. Fazendo umas continhas, 6 mais 2 dá 8, então vou ter 8x e 6 vezes 2, 12. Pronto, esse é o desenvolvimento. Você pode até pensar, professor, eu posso fazer distributivo, eu acho mais fácil. O problema é que em alguns casos você não vai conseguir fazer isso com tanta facilidade. E nós precisamos também fazer a volta depois em fatoração. Então fica ligado nesse caso aí que ele é muito importante. Exemplo 2, olha, se eu tiver um número negativo no meio, raciocínio é o mesmo. Vai ficar o quadrado de x mais. Agora, o que está multiplicando o x? Eu tenho que levar em consideração o sinal. Eu tenho mais 3 no primeiro parêntese, depois eu tenho x menos 1 no segundo parêntese. Então vai ficar o quê? 3 mais menos 1, e isso é o que eu multiplico o x. E depois eu vou ter 3 vezes menos 1. Fazendo essas continhas, 3 com menos 1 dá 2, e 3 vezes menos 1 dá menos 3. Pronto, desenvolvimento aí tranquilinho. É ou não é? Último aqui para a gente fixar mais. Ó. Se os dois forem negativos, mesma ideia. X ao quadrado, no meio vai ficar a soma de menos 4 com menos 5, isso é o que vai multiplicar o x, e no final a gente vai ter menos 4 vezes menos 5. Bom, isso significa, dando uma melhoradinha aqui, menos 4 com menos 5 dá menos 9, então vai ficar menos 9x, e menos 4 vezes menos 5 vai dar mais 20. Tranquilo, né, gente? Então vamos para o próximo. O sétimo é o cubo da soma. Lembrando que é o sétimo contando desde o início, hein, gente? É o segundo de hoje, ok? Então, como seria se eu tivesse que levar o cubo à soma? A mais b, tudo elevado ao cubo. Vai dar essa expressão aí, ó. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Estranho, né? Mas vamos dar uma olhadinha com calma, que isso aqui com o treino fica bem tranquilo. A mais b tudo ao cubo indica o quê? Multiplicar a mais b vezes a mais b vezes a mais b. A gente já sabe que a mais b vezes a mais b é a mais b ao quadrado. E a gente sabe o desenvolvimento, que a gente já viu isso também. Então, eu tenho que fazer só o quê? A mais b vezes essa expressão toda. Para fazer essa distributiva, a gente tem que fazer cada termo de um parêntese com cada termo do outro parêntese. As setinhas indicam aí qual é a ordem que a gente faz. Fazendo essa distributiva, nós vamos ter esses termos aí, ó. Bastante termo, né? Mas a gente pode dar uma melhoradinha, só reagrupando ali, ó. A vezes A, por exemplo, é A ao quadrado, B vezes B é B ao quadrado, nós vamos ter esses termos aí. Percebam agora que esses termos, ó, o segundo e o quarto no desenvolvimento, os dois são
que a gente chama de termos semelhantes. A parte literal, as letras são exatamente as mesmas, com os expoentes tudo bonitinho. A única coisa que fica diferente é o coeficiente. Então a gente pode somar 2 vezes a ao quadrado b mais 1 vez o a ao quadrado b dá 3 vezes a ao quadrado b. Da mesma forma, a gente tem o terceiro e o quinto termos, também são semelhantes. Eu somo e no final eu concluo aquilo que a gente tinha visto no início. Então, a gente tem que treinar um pouquinho para guardar isso aqui, mas olha, vamos ver lá com o número. Como é que fica o desenvolvimento de x mais 4, tudo ao cubo? Fica o cubo do primeiro, que no caso é x elevado a 3. Depois, vai ficar 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Faz umas continhas, melhorando ali, pronto, já tem o desenvolvimento. Ok? Um segundo caso aqui, quando o primeiro termo é 2a, olha só, mesma ideia. 2a, tudo ao cubo, depois 3 vezes 2a ao quadrado vezes 5, 3 vezes 2a vezes 5 ao quadrado e depois 5 ao cubo. Faz umas continhas, se agrupa para a gente ganhar tempo aqui, vai dar essa expressão aqui. Super tranquilo, né, gente? Oitavo caso, cubo da diferença entre dois termos. Então, se eu tenho dois termos, a diferença entre eles eu quero elevar ao cubo, perceba que a única coisa que está mudando aqui é o sinal. Antes, o caso anterior era o cubo da soma, agora é o cubo da diferença. Vamos seguir o mesmo raciocínio de antes, fazendo as multiplicações, só que a gente tem um sinalzinho diferente ali. Quando a gente desenvolver, a gente vai ver o seguinte, olha, esses dois termos aí, eles têm sinais de menos. Vou agrupá-los, vai ficar menos 3a2b. Esses dois em preto continuam com o sinal de positivo e o último termo vai ficar menos b ao cubo. Bom, pronto, está aí o desenvolvimento. Exemplo para fixar, b menos 2 tudo ao cubo vai dar cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado menos o cubo do segundo. Fazendo as continhas, está aí mais um desenvolvimento. Foi bem rápido. Penúltimo caso, produto que resulta na soma de dois cubos. Esse tem 3 estrelinhas, é um caso que aparece menos. Bom, percebe que existe um produto específico que fica fácil o resultado. Olha, a ao cubo mais b ao cubo. Se a gente fizer essa distributiva, a gente vai perceber que vai dar esse tanto de termo, só que, melhorando um pouquinho, a gente observa o quê? Que existem termos simétricos, ou seja, termos idênticos, exceto pelo sinal. Um é positivo, o outro é negativo. Então, esses termos eles vão ser cancelados. Vamos ter só o quê? O cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Essa expressão é importantíssima a gente guardar. Exemplo, olha só, como é que você faria isso aqui? Por distributiva, provavelmente, não é? Só que se você fizer distributivo, você pode trocar um sinal, ter algum tipo de erro. Se identificar que é o caso que a gente está analisando, é só ver que é o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Pronto. C elevado a 3 mais 8. O último caso, produto que resulta na diferença entre dois cubos. É um caso análogo ao anterior, só muda um sinalzinho de menos ali. A gente quer um produto que vai resultar no cubo de um primeiro termo menos o cubo de um segundo. Fazemos os mesmos procedimentos, distributiva, reorganizando os termos, simétricos a gente pode cortar, vai sobrar só a ao cubo menos b ao cubo. Então, esse aqui é um exemplo. Se a gente for fazer a distributiva, vai dar certo, mas pode errar algum termo, alguma coisa, você vai gastar muito tempo. Pensando no produto direto, vai ficar x ao cubo menos 5 ao cubo. Daí, 5 ao cubo é 125, vamos ter x3 menos 125. Então, já tínhamos esse resumo 1, agora temos o resumo 2. Esses são os casos que a gente viu hoje, é importante sabê-los. Eles também têm nomes, a gente precisa saber o nome de cada um dos lados. Pegando a tabelinha completa, olha, perceba que os 5 primeiros estão em negrito ali, porque eles são mais importantes. Bom, e para fechar, a gente viu que o quadrado da soma não é igual à soma dos quadrados, e o quadrado da diferença não é igual à diferença de quadrados. E agora, nessa última aula, a gente vê também o seguinte, que o cubo da soma não é o mesmo que a soma dos cubos, e que o cubo da diferença não é a mesma coisa que a diferença dos cubos. Ok? Isso aí, pessoal. Então, obrigado. Assistam a próxima aula, que é de fatoração. É sequência dessa. Abraço!